Olá, seja bem-vindo! Hoje é quinta-feira, dia 22 de junho de 2023. Você acompanha agora as notícias da região e do mundo. Confira na edição de hoje. Operação para reprimir o câmbio ilegal na fronteira com o Uruguai. Licenciamento dos veículos de 2023. A Caixa Econômica Federal paga hoje a parcela de julho do Bolsa Família. E ainda, segundo lote de restituição do imposto de renda. Essas notícias você acompanha agora no Informe Região. Começa o jornal de hoje falando sobre a Polícia Federal, que nessa semana combateu o câmbio ilegal na fronteira com o Uruguai. A operação Fora da Linha prendeu suspeitos e afastou policiais envolvidos. Confira. A Polícia Federal, em conjunto com a Brigada Militar, realizou nesta semana a Operação Fora da Linha na cidade de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul. O objetivo da ação foi combater a atuação de cambistas informais na fronteira entre Santana do Livramento e Ribeira, no Uruguai. Foram cumpridos 5 mandados de prisão temporária, 7 mandados de busca e apreensão, além de bloqueios de contas bancárias, indisponibilidade de bens e sequestro de veículos. Essas medidas foram expedidas pela 22ª Vara Criminal da Justiça Federal de Porto Alegre. A operação também resultou no afastamento imediato de 3 policiais militares, que estão sendo investigados por realizar a escolta armada dos valores para os cambistas, promover a segurança nos locais de câmbio e monitorar os possíveis investigações contra os criminosos. De acordo com as informações levantadas, os cambistas investigados operavam no mercado financeiro paralelo, utilizando contas bancárias de terceiros para movimentações de valores e registrando bens em nome de laranjas. Estima-se que entre 2019 e 2022, os suspeitos tenham movimentado cerca de 2 bilhões de reais relacionados à prática de evasão de divisas. Os crimes investigados nesta operação são evasão de divisas, operação de câmbio não autorizada, corrupção e associação criminosa. O nome da operação, Fora da Linha, faz referência ao modo como os cambistas e agentes públicos investigados realizavam seus delitos, já que atuavam exatamente na linha divisória entre o Brasil e o Uruguai. Atenção, proprietários de veículos do Rio Grande do Sul. O prazo para o licenciamento 2023 está chegando. Fiquem atentos aos pagamentos do IPVA, taxa de licenciamento e multas vencidas. Verifiquem no site do Detran RS se seu veículo está regularizado. Vale lembrar que agora o documento de licenciamento é digital, mas você pode imprimir uma versão no papel. Confira agora mais detalhes. Atenção aos prazos de licenciamento de veículos com placas terminadas em 1, 2, 3, 4 e 5. O IPVA venceu em abril, mas o licenciamento de 2022 só começa a vencer no último dia deste mês. Para regularizar o licenciamento anual de 2023, é necessário quitar o IPVA, a taxa de licenciamento e multas vencidas. Veículos com placas terminadas em 6, 7, 8, 9 e 0 têm até o dia 31 de julho para quitar o licenciamento, sendo o documento de 2022 válido até essa data. Para garantir que o veículo esteja devidamente licenciado para o ano de 2023, o Detran do Rio Grande do Sul recomenda que os proprietários verifiquem no site oficial, na opção Consulta de Veículo, se todos os débitos foram quitados e se não há nenhuma outra pendência ativa, como comunicação de vendas sem transferência.
É importante ressaltar que o certificado de licenciamento em papel moeda não é mais emitido em todo o país. O documento digital é o padrão atual, acessado pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito. Caso desejem, os proprietários ainda têm a opção de imprimir uma versão em papel. Esse documento possui um código de verificação e é aceito pela fiscalização em todo o Mercosul. Agora vamos falar sobre os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Conheça agora o perfil traçado pelo levantamento. A população brasileira está ficando cada vez mais idosa, morando cada vez mais sozinha e pagando aluguel. Essas são algumas conclusões da PNAD Contínua, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, que foi divulgada pelo IBGE. A pesquisa foi feita com 168 mil domicílios. A série histórica da pesquisa começou em 2016, mas a última divulgação ocorreu em 2019, já que nos 2 anos seguintes não houve coleta por conta da pandemia. Em 2022, as mulheres correspondiam a 51,1% da população do país, enquanto os homens totalizavam 48,9%. Nos últimos 10 anos, a população foi ficando cada vez mais velha e o percentual de idosos a partir de 60 anos saltou de 11,3% para 15,1%. Ao mesmo tempo, o percentual de pessoas com menos de 30 anos caiu de 49,9% em 2012 para 43,3% em 2022. Também cresceu o percentual de domicílios que tem apenas um morador. Ano passado era de 15,9% do total dos lares. 10 anos antes era apenas 12,2%. Mais pessoas precisam pagar aluguel no país. Em relação às pesquisas anteriores, o percentual de inquilinos alcançou 21,1% do total de lares, contra 18,8% em 2016. Vamos para as informações do tempo. A tarde de hoje é de tempo nublado, mas sem possibilidade de chuva na maior parte das regiões aqui do estado. Vamos conferir a previsão de hoje com mais detalhes. Em Rio Grande, a previsão durante o dia será de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado, mas não há possibilidade de chuva para o período da tarde. Os ventos estarão em 20 km por hora. Já a umidade segue alta em 100%. A temperatura fica entre 18 graus a máxima e 14 graus a mínima. Em São José do Norte, depois da chuva no período da manhã, a tarde será de sol com muitas nuvens. Os ventos ficam também em 20 km por hora. A umidade se mantém alta em 100%. A temperatura fica entre 17 graus a máxima e 13 graus a mínima. Em Dom Pedrito, depois da manhã nublada, a tarde será de sol com a diminuição de nuvens e não há previsão de chuva para hoje. Os ventos ficam fracos em 4 km por hora. A umidade hoje está em 98%. A temperatura fica entre 16 graus a máxima e 10 graus a mínima. Em Camaquã, a previsão é de aberturas de sol à tarde e não há possibilidade de chuva. Os ventos ficam em 14 km por hora e a umidade fica mais alta hoje e pode chegar em 98%. A temperatura fica entre 21 graus a máxima e 14 graus a mínima. Em Venâncio Aires, o dia será de muitas nuvens, mas não há chances de chuva. Os ventos ficam em 8 km por hora. E a umidade fica em 90%. A temperatura fica entre 19 graus a máxima e 13 graus a mínima. Mudando de assunto, quem fica muito tempo com o celular na mão pode ter adquirido a nomofobia. O uso impulsivo do celular costuma causar problemas de saúde. Com o avanço tecnológico, passar um dia inteiro sem o smartphone é um grande sacrifício para a maioria das pessoas. Afinal, esse aparelho é bastante usado para atividades profissionais e interações com amigos e familiares.
Mas atenção com a quantidade de horas que você o utiliza. Muitos devem desconhecer o significado de nomofobia, mesmo convivendo com ela diariamente. Essa palavra significa o medo irracional de ficar sem o seu celular ou ser impedido de usá-lo por algum motivo, como ausência de conexão à internet ou bateria fraca. Embora possa parecer inofensivo, ele apresenta implicações reais para a sociedade, como os acidentes de trânsito e a falta de diálogo entre pais e filhos. Dados mais recentes de 2022 da empresa State of Mobile apontam que o Brasil lidera os países onde as pessoas mais usam seus aparelhos, em média 5 horas e meia diárias. O número representa um aumento de 30% em relação a 2019. O uso excessivo do celular, causado pela nomofobia, traz efeitos negativos para a saúde, como insônia e a ansiedade. Segundo estudo da Universidade do Missouri, a ausência do celular provoca ansiedade e angústia, o que pode ser notado por meio do aumento considerável dos batimentos cardíacos e da pressão sanguínea. Além disso, acessar os smartphones para ler notícias e mensagens momentos antes de dormir prejudica o sono e causa a temida insônia, principalmente quando o conteúdo provoca irritação. Para evitar esse problema, é melhor deixar o aparelho em um outro cômodo. Mas para retirar o celular do dependente não é a melhor solução. Após tomar consciência do problema e das dores que ele desencadeia, é preciso fazer um trabalho longo e gradual de cura. Para evitar a nomofobia, há várias alternativas para não ficar refém desse problema. Uma delas é fazer diversas atividades, como praticar esportes e caminhar. Também é importante equilibrar o tempo entre o smartphone e as interações sociais. É importante reconhecer que celulares, tablets e as novas tecnologias facilitam nossas vidas e nos permitem trabalhar com mais eficiência. Mas devemos utilizar os recursos eletrônicos com bom senso para não afetar a nossa qualidade de vida. Agora vamos falar do pagamento da Caixa Econômica Federal. Os beneficiários recebem hoje a parcela de julho com um novo adicional de R$ 50 para gestantes e filhos. O valor total do benefício pode chegar a R$ 900. Confira agora os detalhes. A Caixa Econômica Federal está realizando o pagamento da parcela de julho do novo Bolsa Família aos beneficiários com o número de inscrição social final 4. Esta é a primeira parcela a incluir um novo adicional de R$ 50 para as famílias com gestantes e filhos entre 7 e 18 anos. O valor do benefício pode chegar a R$ 900 para aqueles que preenchem os requisitos para receber ambos os adicionais. Vale lembrar que os pagamentos são realizados nos últimos 10 dias úteis de cada mês. Os beneficiários podem consultar informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas por meio do aplicativo Caixa Tem, utilizado para acompanhar as contas poupanças digitais do banco. Além disso, o Auxílio Gás também será pago nesta quinta-feira. As famílias cadastradas no Cadastro Único para programas sociais do governo federal com NIS Final 4. Ainda sobre pagamentos, dessa vez sobre o imposto de renda. A partir desta sexta-feira, os colaboradores que entregaram a declaração do imposto de renda à pessoa física poderão consultar o segundo dos 5 lotes de restituição de 2023. A Receita Federal vai liberar na sexta-feira a consulta ao segundo lote da restituição do imposto de renda. Serão beneficiados mais de 5 milhões de colaboradores, recebendo um total de 7 bilhões de reais. A maioria dos beneficiados informou a chave Pix do CPF na declaração, o que dá prioridade no recebimento. O pagamento será feito em 30 de junho na conta ou na chave Pix informada. Caso haja algum problema no depósito, os valores ficarão disponíveis por 1 ano no Banco do Brasil. Após esse período, será necessário solicitar a restituição
direto no portal. E com essas informações, encerramos o Informe Região desta quinta-feira. Para você continuar com a gente, siga as nossas redes sociais. No Instagram e no Facebook, você pode procurar por TV Farol RS. Se inscreva também no nosso canal no YouTube. Você encontra a nossa programação completa lá. Obrigada pela companhia, uma boa tarde e até amanhã.